Estamos de volta com o segundo bloco do Conhecer e Aprender. Bom, para você que está nos acompanhando a partir de agora, nós estamos abordando o tema como escolher uma boa escola para os nossos filhos. E para falar nesse bloco sobre esse assunto, nós vamos conversar com o professor doutor Wagner Araújo, ele que é mestre em educação e doutor em ciências da gestão. Professor Wagner, de que forma o pai deve avaliar as questões pedagógicas da escola, a estrutura da escola, para atender melhor os seus filhos, principalmente aqueles que vão entrar na primeira fase escolar, né? Como os pais devem avaliar essa questão? Bem, a escolha, enfim, da escola, principalmente para o atendimento infantil, séries iniciais, é um exercício complexo, que necessita de informação. A maioria das escolas, e principalmente na sociedade brasileira, elas seguem um plano bastante acentuado em termos da qualidade da prática educativa e da infraestrutura ofertada. Bem, nós temos dois tipos de escola. A escola pública no Brasil, que principalmente a partir dos anos 70, teve o que a gente pode determinar de uma série de mudanças em termos da própria concepção de escola, da própria concepção de currículo e da prática educativa ministrada, enfim, no seu interior. As escolas públicas hoje no Brasil, efetivamente em todos os níveis, atendem, sem dúvida nenhuma, a um número expressivo, tá, de crianças oriundas, principalmente das classes populares. Vamos pegar o exemplo aqui de Manaus, né? Somos uma cidade com 2 milhões de habitantes. A gente tem um contingente bastante expressivo de crianças em idade escolar de 3 a 15 anos, onde o período de inserção na escola é obrigatório, enfim, é fundamental que as crianças, desde tenra idade, possam ter acesso ao processo de escolarização. Em países, por exemplo, da Europa, na Rússia, por exemplo, as crianças já são, digamos, inseridas na escola a partir de 0 ano. Mas em escolas públicas, o mínimo que nós esperaríamos que as escolas tenham em termos de oferta de sua infraestrutura, uma biblioteca, né? Livros, pelo menos um livro para cada 3 alunos da escola, né? E livros atuais, novos, enfim. Que a escola seja limpa. Que a escola seja limpa. A limpeza é um indicador de educação, né? Que tem higiene, que as pessoas, enfim, como a professora Francisca colocou anteriormente, possam basear a sua conduta pedagógica no tripé: respeito à vida, respeito à espiritualidade e à ética. E como o pai ele pode fazer para avaliar? Vamos saindo um pouco da escola pública, mas aquele pai que tem condição de pagar uma boa escola para o seu filho, como que ele pode avaliar esse critério na escola? Porque a gente sabe que vender é muito fácil. Você faz umas imagens bonitas, você coloca na televisão e a sua escola parece a melhor de todas, né? Mas como ele pode ser mais criterioso e avaliar de perto essa questão do projeto pedagógico da escola? Como que ele pode avaliar a questão da própria higiene que foi colocada aqui? Como ele pode ter essa relação mais próxima antes de matricular o seu filho na escola? Certa vez me perguntaram qual é o sentido da escola ou do processo de escolarização para os indivíduos, para as crianças, enfim. Talvez a gente tenha um futuro onde a gente possa prescindir de escola para educar nossas crianças, como a gente tem vários exemplos disso, principalmente nos países escandinavos. Quando o cliente da escola particular paga, ele tem uma série de possibilidades de avaliar, de exigência em termos disso. Tem que ter muita atenção para a qualificação profissional do capital humano da escola. A formação, aonde estudou, qual a formação específica em termos da educação infantil,
da adolescência, educação de jovens e adultos, enfim. Tem que ter uma formação pautada na educação infantil, né, o que se espera hoje de um professor. Mais do que isso, a escola tem a recreação, né, esportes, isso é fundamental, lazer, hoje se fala muito em tempo integral, então as escolas precisam ter atendimento psicológico, enfermeira, médico disponível, psicólogo, um pedagogo, enfim, uma diretora com larga experiência em termos de gestão, né? Isso significa gerir processos humanos, pedagógicos e materiais. Então isso é fundamental. Que a escola tenha tradição, na formação, principalmente. O que a gente vê hoje é uma proliferação de instituições particulares que têm apenas a finalidade de formar mão de obra imediatamente à produção ou indivíduos que possam passar imediatamente em exames e processos avaliativos. A escola hoje, principalmente a escola particular, ela precisa formar para a vida, para que os indivíduos possam dar as melhores respostas para as exigências cada vez mais complexas da sociedade. Okay. Bom, nós vamos dar um breve intervalo, mas daqui a pouco nós voltamos no último bloco para falar um pouco também de como avaliar a questão da segurança, a questão também de conciliar as necessidades dos pais com essa escola e a participação deles também, e como avaliar uma escola para também colocar o seu filho que tem alguma espécie de deficiência, porque isso é muito importante, mais do que qualquer criança, né? Essa escola deve estar bem preparada para receber e incluir esse tipo de aluno. Nós vamos ficando aqui, mas já já nós voltamos com o último bloco do Conhecer e Aprender. Não sai daí.